Os cientistas fazem novas descobertas sobre o começo da vida e mostram momentos incríveis da fecundação e do desenvolvimento do feto em imagens com microcâmeras, aumentadas milhares e milhares de vezes. A comunicação com o bebê que está para nascer, as emoções da mulher grávida, como o comportamento do casal pode influenciar o futuro bebê, como ele reage a um ambiente tenso, neurótico. O feto sonha. As experiências de grávidas brasileiras com a nova psicologia de comunicação com o feto, uma ciência que fala do conhecido de cada um de nós. Assim. Na verdade, a vida começa aqui. A mulher recebe um número incrível de espermatozoides, de 200 a 500 milhões de uma só vez. Durante 3 dias, os rabinhos ondulantes vão impulsionando os espermatozoides para frente. Milhões deles vão morrer na vagina e muitos outros vão se perder na longa caminhada até alcançar o óvulo para a fertilização. No fundo do corpo da mulher, dentro de uma pequena cavidade do ovário, o óvulo amadurece, cercado por uma nuvem de células. Agora, o óvulo abre caminho através da parede do ovário e começa a caminhada, pelo tubo de Falópio até o útero. Essa é a chave do ciclo reprodutor, conhecido como ovulação, e isso ocorre, em média, a cada 28 dias. Já fertilizado, o óvulo, ou ovo, a maior célula do corpo, se move ao longo da trompa de Falópio. Alguns milhares de espermas entram na trompa, mas somente uns 500 alcançam o óvulo. Normalmente, só um espermatozoide vai sair vencendo. Assim que ele penetrar no óvulo, todos os outros vão ser rejeitados. 30 horas depois, as microcâmeras registram. O óvulo se divide em 2 e cada nova célula leva a contribuição genética do pai e da mãe. O óvulo fertilizado agora se chama zigoto e continua se dividindo ao longo da trompa, em direção ao útero. Uma semana depois da fertilização, o zigoto entra no útero e se instala na parede uterina. Veja como as células se dividem e se multiplicam. É o começo do extraordinário e misterioso processo de diferenciação. As células vão se tornando órgãos, ossos, músculos, cabelos. Estas células aqui estão se contraindo de forma bem ritmada, num belo sincronismo. Grupos dessas células pulsantes estão se ligando para formar os músculos do coração. As microcâmeras dos cientistas americanos percorrem o corpo da gestante e vão acompanhando a nova vida que pulsa dentro da mulher. Aos 28 dias da fertilização, já bate um pequenino coração dentro de um embrião que tem o tamanho de uma ervilha. Com 1 mês e 10 dias, o embrião começa a mostrar as formas de uma pequena criatura. As imagens da microcâmera estão aumentadas milhares de vezes. Nessas extremidades redondas estão se desenvolvendo braços e pernas. Dessas manchas escuras de cada lado da cabeça estão nascendo os olhos. As narinas, com 1 mês e 10 dias, ainda são simples cavidades no rosto em formação. O embrião agora tem 1,5 centímetros de comprimento. Ao completar 2 meses, o embrião se torna feto e, apesar de ter menos de 5 centímetros, já se pode ver nele órgãos bem definidos, como as mãos, com impressões digitais e palmares diferentes de todas as outras do mundo. Os primeiros movimentos do feto são tão leves, tão suaves, que a gestante nem sente. Ele está com 3 meses e mede 7 centímetros, da cabeça aos pés. Uma secreção parecida com uma graxa protege a pele. As sobrancelhas começam a crescer. As mãos e as unhas
já estão bem desenvolvidas. O feto se aconchega na flacidez do líquido amniótico. Um momento maravilhoso, a definição do sexo do feto. Este é homem. A microcâmera dos cientistas americanos mostram que os pequenos ovários do feto fêmea estão ativos desde a 12ª semana e já contém milhares de óvulos imaturos. Aos 6 meses, a mãe já sabe se o futuro bebê dorme ou está acordado. E ele até sonha. A comunicação do feto com a mãe e com o ambiente exterior começa a se intensificar. Se o casal briga, se a mãe sofre, o feto sente. O ambiente familiar tenso pode neurotizar o futuro bebê. Ele acumula todos os sentimentos negativos da mãe, vive todas as suas emoções e também sofre. As alegrias do carinho, a boa convivência do pai e da mãe, tudo isso é muito bom para o feto. Ele fica todo feliz. Aos 7 meses, a microcâmera registra um momento muito especial. Os batimentos cardíacos e os fluidos do estômago da mãe. Todo o barulho, filtrado pelo líquido amniótico, está chegando ao feto. E este é o momento em que a mãe, acariciando a barriga, conversa com o futuro bebê. Essa ligação especial da mãe e do seu futuro bebê, dizem os cientistas, é a prova de que a vida começa no ventre. É na vida intrauterina, no ambiente de silêncio e de penumbra da barriga materna, que o feto recebe as primeiras informações do mundo, para o qual ele estava se preparando, e que só vai conhecer 9 meses depois da gestação. Como a menininha que foi acompanhada pelas câmeras dos cientistas americanos durante 9 meses e que vai nascer agora. No Brasil, o Dr. Cláudio Basbaum, obstetra há 30 anos, sempre se preocupou com os sentimentos e as reações do bebê dentro da barriga da mãe. O Dr. Basbaum escreveu o prefácio do livro de um cientista canadense, A Vida Secreta do Bebê Antes de Nascer. O livro já foi adotado em todo o mundo e com muito sucesso. Na verdade, as primeiras descobertas sobre a vida do bebê no útero foram feitas há mais de 15 anos, principalmente por cientistas americanos, canadenses e franceses. Hoje, esses conhecimentos estão tão avançados que já existe até uma nova área do conhecimento humano, chamada psicologia fetal, as revelações da incrível vida intrauterina. Por exemplo, uma criança que está sendo gerada no ventre de uma mãe, está sobrecarregada emocionalmente, passando por um período de grande carga emocional, essa criança não se sente confortável e manifesta essa sua reação. Isso é detectado por observações científicas. Por exemplo, através de movimentos de deglutição pela ultrassonografia, manifestando uma certa ansiedade. Alterações no eletrocardiograma fetal. Coraçãozinho bate mais Bate rápido, por ansiedade. É como se fosse a gente aqui fora. Ele também tem a reação. Até certas sensações da própria libido. Se fizeram experiências mudando o sabor do líquido amniótico, do líquido de dentro da bolsa onde o bebê vive. E quando esse líquido passava a ter um sabor agradável, a criança aumentava a ingestão desse líquido, mostrando que, na verdade, até a fase oral pode ser pesquisada. A libido, tão precocemente, pode ser pesquisada. Então, hoje, não se trata de uma ilação, de um pensamento vago, de uma filosofia, mas hoje a ciência, através de uma série de recursos, ela é capaz de demonstrar que a criança não pode ser considerada como um ser que não é sentimental.
A criança precisa, portanto, ser considerada como uma pessoa, e isto pode ser realmente feito ainda na vida uterina. Enfim, sobre a criança não nascida, podemos fazer muito por ela já. Um bom exemplo da convivência da mãe e do pai com o bebê antes do nascimento é este casal. Desde o dia que descobriram que iam ter um filho, Gilberto e Ana Paula passaram a ter um comportamento especial. Ela procurou ter uma atitude de total serenidade, evitou ambientes barulhentos, fugiu de discussões e qualquer problema que pudesse prejudicar o desenvolvimento psicológico do feto. O resultado foi perfeito. Guilherme, hoje com 1 mês, é uma criança saudável e tranquila. Como é que você tratava seu filho quando ele ainda estava dentro da sua barriga? Olha, eu sempre tive em conta de um ser completo espiritual. Eu sabia que só a forma que obrigava é que era pequenininha, mas que ele é uma pessoa completa, uma semente que está crescendo, que está manifestando a ideia do ser dele aos poucos. Então, eu sempre o tratei com o máximo respeito e sabendo que eu tenho tanto para aprender como para ensinar, que a nossa relação era igual. Eu tinha consciência de que, para ele também é importante a presença do pai. Mesmo ele no útero materno, a presença do pai é importante. Então eu conversava com ele, dizia que ele era bem-vindo, esperando que ele ficasse pronto. E na hora que ele achasse adequado, ele ia nascer, então na hora que ele ficasse pronto, ele ia nascer, independente do dia marcado pelo médico, né? Você também cantava para ele, né? Agora, nos raros momentos em que ele fica irritado, você volta a cantar a mesma música. Qual é a reação dele? Depois que os cientistas provaram que o feto tem sentimentos, pode ficar triste, alegre, chorar, rir e até sonhar, as gestantes estão tendo um novo tipo de ajuda: cursos de preparação psicológica. Esse grupo aqui de São Paulo, orientado pelos psicólogos Cristina Bernard e Ricardo Sebastianini, está fazendo uma verdadeira terapia, contando as emoções da comunicação com o feto. Eu achava que eu ia adotar uma criança, ter um filho meu, né? Eu achava que não fosse ter, e aconteceu, né? Sempre tão lindo, uma relação, uma coisa, experiência única, né? Isso é muito bom. Não dá para passar, só passando. Não dá para passar assim, né, pro outro. Só passando a experiência, né? Muito bom. Eu conto pra ela tudo que eu tô fazendo, né, no dia. Se eu tô indo pro trabalho, o que eu vou fazer lá no trabalho. Se eu tô indo passear, o que eu tô indo lá. Às vezes, nas férias, né, que era agora, eu tava no mar e aí eu contava, ó, esse barulhinho é do mar, é a água, a mamãe adora a água, você deve estar aí, você tá dentro da água também, agora a mamãe tá também dentro da água, né? O momento mais emocionado da terapia foi da futura mamãe, Fátima. Ela fez uma verdadeira declaração de amor ao seu filho, que chega daqui a 1 semana. Me tá assustando. A mamãe adora você, a mamãe sabe que a vida aqui tá difícil, ainda mais com tudo que está acontecendo no mundo, né? O que a mamãe quer é que você venha com muita saúde e tudo que tenha de dor, de sofrimento, de tensão que você possa ter, que seja amenizado com carinho, com afeto e com o amor que a mamãe possa transmitir. Eu te amo muito, você é a coisa mais deliciosa que aconteceu na minha vida. Eu nunca pensei que ser mãe fosse assim, tão bom. E agora vamos às últimas informações sobre a guerra no Golfo Pérsico com nossos repórteres. Direto de Nova York, fala Paulo Henrique Amorim. O preço da gasolina continua caindo nos Estados Unidos. Aqui, como se sabe, não tem Departamento Nacional de Combustíveis nem Petrobras
e cada dono de posto cobra o que bem entende. Nas 2 últimas semanas, até hoje, o preço da gasolina comum caiu quase 1 centavo de dólar por litro, ou seja, 2 cruzeiros por litro. Por enquanto, a guerra não provocou uma explosão dos preços da gasolina. Ao contrário, o preço está caindo. E agora vamos a Israel com Carlos Dornelles. As autoridades israelenses continuam insistindo que há um grande perigo de uma rebelião em massa e, por isso, não querem ver aberta uma nova frente de preocupações no país. De qualquer forma, já existe crise no abastecimento e muita insatisfação nos territórios ocupados. Ou seja, um barril de pólvora e um pavio aceso. E agora nós vamos com Cílio Bocaneira em Amman. Bagdá pode sofrer epidemias e doenças generalizadas. A informação foi divulgada aqui em Amman por médicos ligados a organismos internacionais de assistência. Eles dizem que do jeito que a cidade está, bastante afetada pelos bombardeios, sem energia, sem luz, sem água, é bastante provável que se espalhem epidemias e a assistência médica no país, no Iraque e na capital, sobretudo, não poderão dar conta do recado. Uma outra informação, agora de noite, aqui em Amman, é que a rádio de Bagdá anuncia que o Iraque vai continuar lançando mísseis em Israel. Cílio Bocaneira, de Amman, na Jordânia.